Creia na oração que você e nós fizemos. Tem gente que não crê na oração que ele próprio faz. Vocês sabem disso. Capítulo 12 de Atos, a igreja estava orando pela libertação de Pedro. Era uma oração intercessória, né? Pedro seria executado logo após a Páscoa. É exemplo do que tinha acontecido com Tiago. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Acontece um milagre, Deus manda um anjo, Pedro é liberto, lembram? Quem lembra? Do que está no capítulo 12 de Atos. E aí Pedro se dirige à casa da mãe de João Marcos, né? E a igreja estava reunida naquela casa, orando pela libertação do Pedro. Aí o Pedro é liberto, vai, bate na porta, estava aquele barulhão pentecostal lá dentro, de línguas, de oração, de clamor. Salva o Pedro, liberta o Pedro. Senhor, já perdemos Tiago, tem misericórdia. Faça alguma coisa, manda um anjo, liberta Pedro, liberta. De repente o Pedro chega, uma meninazinha chamada Rode, vai lá e olha pelo buraquinho da fechadura. E a Bíblia diz que de alegria ela não abre a porta. Eu posso imaginar ela voltando e dizendo: irmãos, pare, escute. Não é fantástico isso? Pedro está aí. O que eles falaram para a menina? É o seu anjo. Nessas alturas ele... Oraram e não creram na resposta. A gente tem que ter cuidado porque as nossas orações, se a gente não vigiar, elas viram rotina, vãs repetições, reza, alguma coisa decorada. Nós temos que crer, acreditar que estamos falando com Deus que ouve, que fala, que age, e que o mundo espiritual é muito real. Quem crê que o Senhor ouviu a sua oração? Intercessão, ação de graça, batalha. Então caminhe nesta fé, nesta certeza, nesta convicção. É isso que move a mão de Deus. Sofrimento não move a mão de Deus. Lágrimas por si só não move a mão de Deus. O que move a mão de Deus é a fé. Ele se alegra, ele vem com tudo. Quando ele vê alguém que orou e agora dá o passo da ação. E o Senhor confirma. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos ler a sequência de Atos. Capítulo 2, vamos até o verso 13. Vamos lá. Vamos fazer diferente hoje, um modelo hoje, conforme disse no início. Modificamos, por circunstância da reunião que a nossa querida pastora Carmen, né? Amém, realiza. Então vamos ler o texto e eu vou fazer um brevíssimo comentário. Eu leio um verso, vocês o outro, tá bom? Eu leio o ímpar, vocês lerão o par. Com voz forte, hein? Depois da oração está todo mundo renovado. Vamos lá. Para o Brasil todo, um abraço. Estamos aqui com um grande número, orando, clamando por todos vocês. Faremos uma última oração daqui a pouco pela nação, pela Casa da Bênção espalhada no Brasil e pela conferência de líderes que vem aí do dia 24 ao dia 26. O texto diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vocês. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles.
Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Irmãos, esse é o texto mais conhecido pelos pentecostais. Capítulo 2 de Atos registra a chegada do Espírito Santo na terra. Nós vemos Jesus ascendendo aos céus, voltando, e aqui nós vemos o Espírito descendo. Jesus sobe, o Espírito Santo desce. Guarda essa expressão. Jesus sobe, volta, e o Espírito Santo desce. Não para ficar apenas 33 anos, mas no dizer do próprio Senhor Jesus, para estar convosco para sempre. Para sempre. Então nós temos o registro detalhado. Lucas, historiador, detalhou como se deu, o que aconteceu, por ocasião da chegada do nosso querido amigo, Consolador, Paráclito, o Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Os irmãos sabem que haviam 3 festas principais em Israel, não é? A Páscoa, festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes. Pentecostes traduzido é 50. 50. Deu-se origem aí de chamar as igrejas avivadas, renovadas, de pentecostais. Mas não tem nada a ver com a origem do nome. Mas pegou. Quando fala pentecostal, está falando de gente que crê no poder do Espírito, batismo do Espírito, dons do Espírito. Mas, literalmente, segundo o Antigo Testamento, a festa dos Pentecostes já acontecia. Era a festa da colheita. Ou da colheita, não é? Da primeira colheita. Então, 50 dias depois da Páscoa, havia a festa da Páscoa, 50 dias depois havia a festa da colheita, da primícia, do Pentecostes. E quando aconteceu, 50 dias depois da Páscoa, cumprindo-se o dia de Pentecostes, os 120, cumprindo a ordem de Jesus, que nós vimos no estudo anterior, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Só essa expressão daria uma mensagem, todos reunidos no mesmo lugar. Mas deixa o Espírito aplicar isso no seu coração. Todos reunidos, unanimemente, no mesmo lugar, com o mesmo propósito, com a mesma visão, com a mesma expectativa, a chegada do Espírito. E, de repente, essa expressão também é muito importante, Deus sempre tem os seus de repente, parece tudo comum, de repente, parece tudo normal, rotineiro, de repente,
Foi assim com Moisés, lembra? Moisés passava para lá e para cá diante daquela moita muitas vezes. Ele cuidava do rebanho do sogro, ali naquela terra de Midian. A gente pode conjecturar que ele passava para lá, passava para cá, 40 anos ali, irmãos. Certamente ele levantou e disse, é mais um dia comum, sem muita expectativa, para um pastor nas terras de Midian, cuidando e trabalhando para o sogro. Mas quando ele passa naquele dia, perto daquela moita que ele passou muitas vezes, houve um de repente. O fogo acendeu, a tensão voltou, e Deus o chamou, e Deus lhe deu poder para operar e para cumprir uma missão no Egito. Tenha expectativa, viu, irmãos? O seu de repente pode ser hoje, pode ser agora, pode ser essa semana. Algo novo, algo grande, algo espetacular na tua vida. Então o texto diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente, aleluia, eu tive o meu de repente, você teve, você sabe. Não é? De repente, o que aconteceu? A promessa tão aguardada no Antigo Testamento, dita por João Batista, dita por Jesus antes da sua morte, repetida por ele depois da ressurreição, de repente, vai acontecer o segundo fato bíblico mais importante. Primeiro, a vinda do Filho de Deus. Segundo, a vinda do Espírito Santo na terra. Isso é precioso demais. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Aqui é autoexplicativo, eu não vou me deter aqui. Verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre a cabeça de cada um deles. Línguas como de fogo, representando a chegada do Espírito, no meio daquele som de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa, e sobre cada cabecinha, uma chama de fogo. Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Bartolomeu, Maria, os irmãos biológicos de Jesus, sobre a cabeça de cada um, não foi sobre alguns. Quem é batizado com o Espírito Santo aí? Levante a mão. Glória a Deus. Se não foi, hoje pode ser o seu dia. Amém? Sobre a cabeça de cada um. Outro dia eu falei para os irmãos a importância da gente voltar, dar ênfase ao batismo com o Espírito Santo, para aqueles que vão chegando na igreja. Orar com a imposição de mãos, estimular, pregar, ensinar sobre os dons, para que haja a vida de Deus em nós e fluindo através de nós. Então não foi sobre alguns, sobre cada um. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Os irmãos sabem que o dom de línguas é um dos assuntos mais polêmicos no meio evangélico, no meio teológico. Né? Existem pelo menos 4 tipos de línguas, e com propósitos diferentes. As línguas que aqueles primeiros cristãos falaram eram línguas inteligíveis, né? Eram línguas conhecidas, eram línguas representadas pelos turistas de 16 nações que estavam ali, tinham ido para a festa da Páscoa, tinham ido para a festa dos Pentecostes. E quando o barulhão aconteceu, o fenômeno aconteceu, eles ajuntaram na porta do cenáculo. E eram gente de diferentes idiomas. E Deus agora opera o sobrenatural.
Galileus. Você vê que eles vão falar com desprezo. Não são esses homens galileus? Porque a Galiléia era tida como uma região subdesenvolvida para a ocasião. Pobre, carente. Nunca tinha saído de lá nenhum PhD em divindade ou em alguma coisa. Não são eles galileus? Havia preconceito. Jerusalém era capital, importante, cultural, religiosa. O que estão falando? Cada um na língua daqueles de nações diferentes que ali estavam. Deus ainda pode fazer isso, viu, irmãos? Quem crê? Se tiver necessidade, Ele faz. Eu lembro de duas experiências, vou falar rapidinho. Missionária Graça, minha esposa, ela trabalhou no Rio de Janeiro com o missionário Cecílio, bem no início da Casa da Bênção, da ampliação da Casa da Bênção no Rio. A Casa da Bênção no Rio começou com o pastor Fábio, que está por lá até hoje, foi um dos pioneiros, Fábio Antônio da Silva, né, Pará de Minas. Eu estive muitas vezes lá com ele na época de Belo Horizonte. Depois ele sai. Quem trouxe o Cecílio para a Casa da Bênção fui eu. Eu era pastor em São João del Rei e ele era da Assembleia de Deus em Barbacena. O trabalho da Casa da Bênção São João del Rei tinha explodido, rádio, multidões, num salão grande ao lado da rodoviária. E o Cecílio, que morava em Barbacena, uns 60 quilômetros, São João del Rei, tomou conhecimento e foi para lá. E ficou encantado com tudo que ele viu, né? E ficou conosco lá uns 3 meses, dormindo no apartamento que a gente tinha, todo mundo solteiro, só ele era casado, a família estava em São Gonçalo, e ele ficava lá com a gente. Foi quando o Fábio saiu, e em conversa com o missionário Doriel, ele me perguntou se eu tinha alguém, conhecia alguém, que conhecia o Rio, que era de confiança, que podia fazer uma obra. Eu falei, ô missionário, tem um assembleiano que veio, tem 3 meses que ele está aqui, orando, jejuando, segurando salva, segurando endemoniado, expulsando, de vez em quando os capetas corriam atrás dele e ficava com medo. Depois ele virou uma bênção, né? Virou um grande líder lá no Rio. Mas o início dele foi assim. Eu estou dizendo tudo isso para dizer que a missionária Graça, minha esposa, trabalhou com ele por ocasião da ampliação da igreja lá no Engenho Novo. E um dia, ela estava dirigindo o trabalho dos jovens. Ela liderava os jovens lá no Engenho Novo, nessa ocasião, solteira, e eu solteiro, evidente. E Deus tomou a Graça em línguas, mas uma língua muito diferente, e com muita autoridade no microfone. E pá, e pá, e pá, e pá, e não parava. E foi. De repente, um chinês que estava passando por acaso na porta da Casa da Bênção, entrou e ficou com os olhos esbugalhados, assustado, porque Deus tomou a Graça em língua chinesa e deu uma mensagem pessoal, contundente, para aquele chinês que casualmente passava ali. E ele debulhando em lágrimas, sem entender o que estava acontecendo. Os irmãos creem que o mesmo Espírito ainda pode fazer isso, se necessário for. Ele não mudou. O missionário Nanduque também conta uma história. Mas não vou falar não, senão o tempo já foi. Vamos lá. Depois eu conto do Nanduque, que foi extraordinário como Deus usou ele para falar em árabe. Foi coisa muito forte. No culto, no ar livre, lá nos Estados Unidos. Tem isso gravado, eu fiquei impressionado e eu creio nisso. Quem crê? Está aqui na Bíblia, né? Vamos lá. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, fez ouvir aquela voz, afluiu multidão, que possuído de perplexidade, porquanto cada um os ouvia na sua própria língua, né? Estavam, pois, atônitos e admirados, dizendo, vede, não são porventura galileus que estão falando.
Como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. E o que eles falavam, irmãos? Era mensagem que glorificava a Deus, que louvava o Senhor, que falava das grandezas de Deus. Não era uma língua, eu disse que tem 4 tipos de língua. Tem aquela que é para edificação, que ninguém entende, que só fala ao Senhor. Ontem eu passei por ali e vi a pastora Rose debuiando em língua estranha ali. Falei, uau! Eu sei que ela é queimada com fogo do céu. Mas é tão gostoso quando a gente vê os irmãos e as irmãs espontaneamente tocado por Deus, renovado por Deus, falando em língua. Essa é a língua dos anjos, é a língua que edifica nós mesmos, que ninguém entende. Mas aqui era a língua das nações. São coisas diferentes. Tem língua também para tradução, interpretação. É muito interessante esse entendimento. Não é uma coisa só. São 4 tipos. Os tradicionais pegam isso e bate. Mas nós temos 4 manifestações do dom de línguas. Amém? Quem fala em língua aí? Tem muitos irmãos que não, mas ainda vão falar. Quem me dá mais 5 minutos? Mais 5, levante a mão. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. É brincadeira, é 5 mesmo, tá? Olha lá que coisa maravilhosa. Vamos logo para a conclusão. 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, dizia, estão embriagados. Vamos deixar a mensagem de Pedro para amanhã. É muito contundente essa mensagem. Mas a conclusão dos críticos, dos que não entendiam as coisas de Deus, porque coisa de Deus não se entende com a mente natural, parece loucura mesmo, parece ou não? As coisas do Deus vivo são discernidas pelo Espírito. Então, na cabeça deles, está todo mundo cheio de vinho, por isso estão assim. Agora é interessante, irmãos, pouco tempo eu ouvi uma mensagem de um pastor que foi ministrar uma conferência de jovens lá em Vitória, pastor muito abençoado, da Videira, pastor José Carlos, não sei se alguém conhece. E ele deu uma interpretação aqui que eu achei muito interessante. Por que que eles entenderam ou pensaram que estavam todos embriagados? Porque tem uma certa semelhança a reação de um embriagado com a reação de alguém embriagado pelo Espírito. O embriagado, quem já foi bêbado aí, quem já teve problema com bebida, sabe disso, né? As primeiras doses que o cara toma, ele fica muito alegrezinho, falante, fazendo brincadeiras, não é assim? Piadinhas. Fica alegre. Aparentemente, isso é uma alegria falsa, o efeito da bebida, do álcool. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem uma alegria extraordinária no seu coração. Apesar das circunstâncias, você não perde a alegria. Verdade ou não? Bêbado também, muitas vezes, ele cambaleia, não é? Para lá, para cá. Você está orando, irmãos, e o poder de Deus vem, muitas vezes a gente cambaleia também. Tem uns que até cai pelo poder de Deus. Mas quando cair pelo poder de Deus, tem que levantar transformado. Cair por cair não resolve, não. É ou não é? Então, eles confundiram. Estão embriagados, 9 da manhã. Como é que estão comportando assim? Sorrindo, pulando, gritando, chorando. É outra aparência também. Tem gente que quando bebe chora. Chora ou não chora? Lembra daquelas músicas Dor de Cotovelo? E bota para chorar. Cheio do Espírito, muitas vezes você sorri, você chora, você pula, você grita, você vira uma criança. Então eles viram aqueles 120 assim. Uns estavam chorando, outros sorrindo, outros pulando, outros tremendo, outros falando em línguas. Está todo mundo doido. Está todo mundo cheio de quequel. Não é?
mas eram cheios do Espírito. Quando entra um salvo no ambiente que eu descrevi aqui, ele vai dizer, uau, é o meu habitat natural, a glória de Deus está aqui. Mas Paulo escreve que se entrar um incrédulo num ambiente de igreja fervorosa, ele vai dizer, está todo mundo doido nesse lugar. É ou não é? Eu tinha um cabeleireiro lá em Vitória, eu sou conservador, cortei cabelo com esse camarada há mais de 25 anos. Só com ele. E um dia ele me contou uma história que eu quase morri de rir, viu, irmãos? Dizia assim, pastor, não é crente não, trabalhando com ele. Ele falou, um dia um cliente meu, muito amigo, me convidou para ir no culto. E ele era daquelas Assembleias de Deus, né? Bem fervorosa, bem pentecostal. E ele disse, eu resolvi ir. Só que quem convidou não foi inteligente. Convidou naquelas reuniões que eles fazem de porta fechada. E ele me contando, quando eu cheguei, pastor, eles fecharam a porta por dentro. E eu já fiquei desconfiado. Olhando para lá, olhando para cá, e fiquei assim meio apavorado. E de repente, pastor, eles começaram a orar. Um corria para lá, outro corria para cá, outro fazia aviãozinho, outros fazia trenzinho, e o pau quebrou. E eu fiquei doido, querendo ir embora, mas a porta estava trancada, a janela trancada, e eu não tinha... Irmãos, eu estou falando assim, mas o cara é muito engraçado para contar, eu quase morri de rir. Aí eu aproveitei e dei uma palavra para ele, né? Então a mente natural não entende, não compreende nunca as coisas do Espírito. Mas quem nasceu de novo, ama esses momentos de glória, de quebrantamento. Deixa alguém pensar que a gente está embriagado, seja intenso, se dê, se entrega para o Senhor, no nome de Jesus. Amém?